Muito boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, né? E sejam todos muito bem-vindos nessa noite, nesse dia, né, de quinta-feira que nós escolhemos para vir aqui, né, renovar as nossas energias e principalmente buscar o conhecimento, né? Que como Jesus nos ensinou, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né, de toda a ignorância. O nosso site é a Casa do Caminho Santana, né? Aqueles que não acessaram, né, podem conhecer melhor a nossa casa, também através do site. Lá nós temos todas as nossas atividades, né, no site Casa do Caminho Santana. Inclusive as nossas palestras que ficam gravadas. Para assistir as palestras é só pela internet Explorer, né, que consegue ver as palestras. E a nossa casa tem palestra todos os dias, né? Aos domingos, nós temos a Mocidade do Caminho, às 10 da manhã. Temos também a evangelização infantil. E nós temos o atendimento fraterno, que é um bate-papo, uma conversa reservada, né? Sempre antes das palestras, nós temos alguém lá no atendimento fraterno para estar nos atendendo, né? Nos esclarecendo alguma dúvida ou nos encaminhando para algum tratamento, se for necessário, né, ou até mesmo para o desabafo, né, uma conversa, né, uma orientação, né, sobre alguma dificuldade que estivermos passando, né, nós temos o atendimento fraterno. Nós temos o curso de gestante, agora está em férias, vai voltar agora dia 7, é todo primeiro e terceiro domingo do mês, né. É um trabalho de orientação, não só para aquelas, né, mamães da primeira vez, mas também, né, as mamães de sempre, porque cada gestação nós sabemos, né, é diferente da outra. E na sexta-feira nós temos um trabalho especial também à noite, que é voltado para dependência química, né? Qualquer tipo de dependência, o tabaco, o álcool, né, algum tipo de drogas, né? Esse trabalho é voltado não só para o dependente, mas também para o codependente, ou seja, o familiar, aquele que convive próximo, né? Nós temos a palestra, temos um psicólogo na sexta-feira, temos um grupo, temos os passes, né? É um trabalho muito importante, né? Então, todos aqueles que precisarem ou que tiver alguém próximo, né, com dificuldade, né, que venha a pessoa ou que estiver passando pelo problema, ou que venha o familiar, né, alguém próximo que estiver precisando, né, desse. E a nossa casa tem os trabalhos sociais, né? Eu já falei do trabalho da gestante, que é um trabalho social desenvolvido pela nossa casa. E nós temos também, gente, no sábado, um atendimento aos moradores de rua. É um trabalho assim bastante interessante, né? Todos os sábados tem uma caravana que sai daqui, né, sábado à tarde, às 5 da tarde. E a gente prepara um lanche, né? Prepara um chocolate, um refrigerante, e nós levamos aqui até próximo do metrô Tietê, né? Já é um trabalho feito há muitos anos, né? E a gente leva, na verdade, não só o lanche, né? Porque nós sabemos que mais importante do que o lanche é uma visita que nós estamos indo fazer para eles, né? A gente está levando também um sorriso, um abraço, uma palavra, né? Então, todos aqueles que quiserem conhecer esse trabalho, né, venham conhecer. É no sábado, às 5 da tarde. Pode chegar por aqui que a turma do lanche está ali no fundo, né? E nós temos também a nossa cesta básica, que é um trabalho permanente da casa, né? Assim como o lanche, né? Durante todo o ano é atendido 80 famílias, né, pela nossa casa. E quem mantém essa doação somos nós, né? Somos nós todos que participamos desse trabalho. Então a casa agradece, né, todos aqueles que já têm colaborado e aqueles que quiserem participar desse trabalho, né, é alimento não perecível, né? É arroz, é óleo, é leite em pó, é feijão, né? São os alimentos da cesta básica, que é sempre muito bem-vindo, né, pela casa, mas principalmente pelas famílias, né, que recebem esse alimento, né? Bom, eu acredito que os nossos recadinhos são basicamente esse, né? Vamos nesse momento então fazer uma oração.
Vamos assim, já harmonizado, nesse ambiente de luz, de paz, unindo nossos pensamentos, e vamos até o Pai de amor. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em seu nome, Pai amado. Nós agradecemos a oportunidade bendita de aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho de luz que Jesus nos trouxe com tanto amor. Obrigado, Pai amado, por esse pronto socorro espiritual que aqui nos socorre, Pai querido, renovando as nossas energias, as nossas esperanças, nos fortalecendo, Senhor, para que possamos seguir adiante em nossa caminhada evolutiva. Nós agradecemos a todos os amigos espirituais, esses benfeitores queridos que aqui nesse momento se fazem presente, mas que já se encontravam aqui há várias horas, que prepararam esse ambiente com muito amor, para que pudéssemos encontrar tanta paz, tanta luz e tanto equilíbrio nessa noite para as nossas atividades. Pedimos ao Pai que nos fortaleça para que possamos, Senhor, sairmos daqui mais fortalecidos, mais esperançosos, mais alegres, e que possamos levar, Senhor, essa paz interior, essa alegria para nós mesmos e também para repartirmos com todos aqueles que convivem conosco, em nosso trabalho, em nossos lares, no trânsito, na rua. E assim, Pai amado, em Teu nome, nós damos por iniciada as atividades dessa noite. Que assim seja, e graças a Deus. Quem vai falar um pouquinho conosco hoje é o nosso companheiro Semi. Ele vai falar sobre perdendo a noção do tempo. Bem-vindo, Semi. Boa noite a quem eu não cumprimentei ainda e também aos amigos internautas. Quando eu recebi este tema para desenvolver, eu cheguei até a brincar, né? Falei, nossa, mas acertaram em cheio, né? É comigo mesmo. Perdendo a noção do tempo é comigo mesmo. Sou o maluco que fica correndo atrás do tempo ou da falta dele, né? Que é o que eu acho que a maioria de nós acaba fazendo, né? Estar sempre correndo atrás da falta de tempo, né? Aquela história do não dá tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo, e a gente quase nunca não tem tempo mesmo. Mas quando eu peguei o texto em si, eu levei até um susto, porque normalmente, principalmente nesta casa, quando eu recebo um texto para desenvolver, normalmente o que eu faço é a leitura do texto e depois destaco alguns pontos que eu considero assim mais importantes, principais e tal, para estar desenvolvendo, para estar falando. E esse texto me surpreendeu muito porque eu não consegui destacar um ponto dele. Praticamente o texto inteiro é importante. Eu não consegui dizer, olha, vou falar disso, isso aqui, né, vou falar mais disso, que é um pouco mais importante. Não consigo. O texto inteiro é importante. Então eu vou fazendo uma leitura aos poucos
e todas as colocações decorrentes até onde for possível. Até onde for possível. Vejam que ele fala exatamente disso, tá? Ele fala exatamente dessa perdendo a noção do tempo, ou seja, esse não tenho tempo, né? O não tenho tempo para nada, é disso que ele fala. Mas até me espantou um pouco, porque ele foca muito mais na família, tá? E isso é muito importante. Isso para mim foi a surpresa. Então nós vamos fazer exatamente esse enfoque também, tá? Tal como ele está no texto. Vejam só, ele começa dizendo o seguinte: por vezes, em nome da falta de tempo, não cumprimos tarefas no prazo estipulado, quando ceguinho é fogo, criando embaraços para a instituição ou grupo que contava com o nosso desempenho. Por falta de tempo, não cumprimos tarefas, tá? E as pessoas estão esperando de nós exatamente o cumprimento das tarefas, né? Imagine qual seria o problema criado aqui se o expositor chegasse e dissesse que não teve tempo de preparar-se e que não ia poder fazer a palestra. Ou pior ainda, sequer aparecesse para fazer a palestra. Hã? É disso que ele está falando. E nós, e muitas vezes a gente vê, nós temos visto por aí muitos companheiros nossos que simplesmente se deixam de cumprir com compromissos assumidos a pretexto de faltar tempo, né? Isso é muito triste. É preferível não assumir o compromisso, né? Porque as pessoas estão contando. Elas estão contando. Quando você assume o compromisso, elas estão contando com você. E de repente você simplesmente, né, como eu costumo dizer, assume e some. Isso acontece muito, com muita frequência. Tá? Muita frequência. Tá? Nós sofremos muito disso. Tá? Pessoa que assume e some. Quando você espera que ela vai estar lá, que vai poder contar com ela para realizar algum trabalho, cadê? Sumiu. Né? E aí aquele sufoco, aquela correria, aquele desespero. Você tem que procurar alguém que faça, e quando não encontra, você tem que se desdobrar, né? Então, acaba acontecendo isso. Fica meia dúzia de 3 ou 4, né? Aquela meia dúzia de 3 ou 4 para desenvolver todo o trabalho, toda a tarefa, né? Correndo desesperadamente. Por quê? Porque aqueles com quem você ia contar, você não vai poder contar. Então, o compromisso assumido, ou não se assume o compromisso, ou se assume o compromisso e se cumpre. E se cumpre até o final. Porque os outros, é o que os outros estão esperando de nós, e é o que nós temos o dever, né? Assumimos o compromisso, temos o dever de fazer, de realizar. E o texto continua. No entanto, de todos os compromissos e deveres de que nos furtamos por falta de tempo, o mais grave é a ausência familiar. Né? O mais grave é a ausência familiar. E aí me ocorreu, e ele também cita aqui em alguma passagem, aquela historinha que a gente costuma ver muito nos filmes, né? Principalmente aqueles filmes norte-americanos e tal, né? Que a gente vê na televisão, né? O filho, né? Que é o filho pedindo para o pai, dizendo para o pai que vai ter uma festa no colégio, que vai ter um acontecimento, né? Que ele vai estar participando, etc., pedindo para que o pai esteja presente, e na hora H o pai está ausente, porque tem outros compromissos, né, que são mais urgentes. E essa criança, muito provavelmente, vai carregar com ela um trauma por conta desta ausência paterna. Né? Isso também é muito comum acontecer. Por conta de compromissos, de outros compromissos assumidos,
nós acabamos deixando de lado até a própria família, nossos deveres e obrigações com a família. É preciso estar muito atentos a isso. É verdade que se, por um lado, nós não podemos deixar de assumir determinados compromissos, que são importantes, sim, para nós, mas nós não podemos também, por outro lado, deixar de reservar um tempo para nós, para parentes, para os familiares, né? Para as nossas famílias, que é muito importante. Então, nós temos limites. Infelizmente, temos limites. Eu mesmo digo isso, né? Eu digo muito que, infelizmente, temos limites. Eu gostaria de abraçar muito mais do que eu já consegui abraçar até aqui, né? Mas chega um momento que você tem que reconhecer que não dá mais, tá? E, como a gente diz, tem que colocar o pé no freio. Eu mesmo, já pelo menos em umas duas oportunidades que eu me lembre, eu tive que botar o pé no freio. Eu tive que dizer, agora não dá mais. Agora tem que dar uma parada, porque não dá mais. Tá? Chegou no limite. Infelizmente, nós temos sim limites. Tá? Então, nós temos que reconhecer isso, reconhecer os nossos limites e saber até onde nós podemos chegar. Tá? E quando não dá mais, não dá. E não assumirmos compromissos que sabemos que não vamos poder, que não vamos conseguir cumprir. Né? Isso é muito importante. Ele continua falando da família, desse núcleo íntimo que precisa da nossa presença. E a nossa ausência continuada em certos momentos especiais pode determinar a desestruturação e até o fracasso na família. Não? É o que nós falamos aqui. Acabamos de falar. Não? Da criança que não tem o pai ao lado. Né? Que tem o pai ausente nos momentos que para ela é muito importante. Pode não ser importante para nós. Pode ser uma brincadeira, um folguedo. Uma simples brincadeira, um simples folguedo. Né? Uma brincadeira na escola, uma apresentação na escola, que para nós, adultos, parece uma coisa tão banal, mas para uma criança é algo extremamente importante. A nossa presença ali, a presença de parentes, de familiares, para ela é importantíssima. Tá? Não é nada banal. E quando um dos cônjuges se envolve de forma excessiva no exercício da profissão, ou elege para si mais tarefas do que as horas lhe permitem. Envolvimento com a profissão. Assunção de tarefas excessivas. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Acho que isso todo mundo sabe. E essa sociedade nossa de consumo, da forma como ela está estruturada, ela acaba nos impelindo a cada vez mais e mais desejar cada vez mais e mais ter e possuir um monte de coisas que muitas vezes nem nos servem para nada, né, aqui entre nós. Muitas vezes aqui entre nós nem nos serve para nada. Né? Mas a sociedade, como ela está estruturada, ela nos impele a isso. Ela nos impele a adquirir coisas que nós podíamos perfeitamente dispensar. Eram perfeitamente dispensáveis. Tá? E por conta disso, nós nos entregamos ao trabalho de uma maneira assim, né, mergulhando de cabeça, como se diz, no trabalho. E trabalha-se de manhã até à noite. Eu tenho uma colega de escritório que a primeira que chega é a última que sai. Inclusive, eu brinco com ela muitas vezes, digo que ela está querendo ficar muito rica. Né? Porque não para de trabalhar, está querendo ficar rica. Então, muitos fazem isso, mergulham no trabalho de cabeça e passam o dia e a noite trabalhando, tá? E se esquecem de que existem parentes, existem amigos e existe família,
e que as pessoas gostam e querem tê-las ao seu lado. Né? As pessoas querem tê-las ao seu lado. E, de repente, ela se esquece até daqueles que estão mais próximos. Tá? Abandona-os por conta do trabalho excessivo. São os chamados workaholic. Né? Os workaholic. Eu mesmo já fui um deles. Me confesso. Tá? Mas arrumei um jeito de sarar. Conseguir a cura. E a cura existe. Tá? Para quem sofre desse mal, a cura existe. E depende de nós. Tá? Continuando. Ser dinâmico ativo é saudável. Ambicionar crescimento profissional, lançar-se no voluntariado também. No entanto, quando tudo isso nos exige horas em demasia, longe dos amores, a questão se torna nevrálgica. É o que estamos falando. Cônjuge que não recebe o alimento do carinho da afeição começa a alimentar carência. Cônjuge. Por que razão será que nos unimos a outra pessoa? Por que razão será que desejamos viver na companhia de determinada pessoa, dessa determinada pessoa? E se assim nós manifestamos o desejo, nós temos que cumprir. Porque é disso que ela espera de nós. É exatamente isso que ela está esperando de nós. Portanto, manifestado o desejo, nós temos que cumprir. É muito, muito estranho você manifestar a uma pessoa esse desejo e depois simplesmente não cumprir, não corresponder. É muito, muito estranho e com certeza essa pessoa irá cair em depressão. Com certeza. Tá? E a responsabilidade é inteiramente nossa. Porque nós fomos os causadores. Eu tenho visto por aí exemplos claros, muito claros disso. Né? Acontece com relativa frequência. E nós somos os responsáveis pela depressão dessa criatura, a quem prometemos coisas que não cumprimos. Certo? As crianças que requisitam atenção se tornam esquivas. Afinal, o pai ou a mãe não compareceu à escola no dia da sua apresentação teatral. Nesse compasso, as crianças e os adolescentes vão se esquivando, se recolhendo para dentro de si mesmos. Vejam só. As consequências disto nas crianças, nos filhos. A ausência de pai e mãe com certeza vai gerar problemas sérios que essas crianças provavelmente irão levar pelo resto, não vou dizer da sua existência, porque a nossa existência vai ao infinito, enquanto espíritos. Tá? Vai pela eternidade. Mas ao menos durante a encarnação presente, elas provavelmente irão carregar problemas muito sérios. Irão sofrer problemas muito sérios, problemas psíquicos, né? Psicológicos muito sérios. Na fase adulta, talvez tenham que buscar terapias para vencer esses problemas que irão carregar. Tá? E, repito novamente, tudo isso, responsabilidade nossa. A nossa ausência é que provoca. Portanto, temos que estar atentos. E aqui eu lembro de uma passagem de um livro muito famoso, muito conhecido, que eu lembro de ter lido ainda jovem. Na época era uma sensação. E ainda hoje é famoso e conhecido por quase todos, eu acredito, que é o Pequeno Príncipe. Né? Acho que todos, pelo menos, já ouviram falar. Se não leram, pelo menos devem ter ouvido falar. E esse livro tem uma passagem que é
extraordinária, é fantástica. Esse jovenzinho, garoto, criança, que é o chamado Pequeno Príncipe, está num local e uma raposa se esquiva, começa primeiramente a se esquivar dele, como toda raposa, né? Depois, aos poucos, ela vai se aproximando. E aos poucos ele vai conquistando a confiança da raposa. E assim a raposa vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, né? Até chegar bem próximo dele. E aí inicia um diálogo entre ele e a raposa, né? Até o momento em que ela afirma, ela faz uma frase, ela diz uma frase que, para mim, é alguma coisa assim, é um achado, é uma pérola. É uma pérola. Né? Ela diz simplesmente o seguinte: nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Olha só a profundidade disso. A profundidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Nós cativamos as pessoas, né? As pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, nós fazemos de tudo para cativá-las, para cativar essas pessoas. E depois as magoamos. Olha só. Primeiro cativamos, para depois magoar. Onde é que está a nossa responsabilidade aí? Nós não somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos? Somos sim, com certeza. Se cativamos, temos que manter esse clima, né? Temos que manter aquilo que captamos, que conquistamos. E não o contrário. Não causar problemas. De todos os compromissos humanos, os que têm a ver com afeição são os mais preciosos. Isso porque as lições afetivas marcam profundamente as criaturas, influenciando no futuro seu próprio desempenho como ser humano. Assim é bom aprendermos a administrar o nosso tempo. É o que nós estamos falando aqui. As consequências terríveis que nós podemos causar e provocar nos outros. A começar pelos mais próximos, né? Pelos parentes mais próximos, pelos familiares, que vão levar consigo, né, essa dor do abandono, né, do desapego, do descaso por elas. Ela sente como nós sentiríamos se fosse o contrário. Como nós sentiríamos se, ao contrário, eles nos abandonassem, eles nos demonstrassem o descaso. Nós temos sempre que nos colocar na situação do outro para saber. E essa é uma excelente oportunidade para isso. Se colocar na situação do outro para saber as consequências de um ato, de um gesto nosso como esse, de descaso e de abandono. Sintam-se abandonados. Sintam-se abandonados. Para ver o que é, como é, o quanto dói esse abandono, esse descaso. É só se colocar no lugar. E imaginar as consequências. O tempo é feito de prioridades, sem dúvida nenhuma. Né? E nós temos que estabelecer prioridades, mas sem nunca esquecer essa questão, né, de que nós temos sempre que ter um tempo para aqueles que estão próximos de nós, para nós mesmos e para o convívio familiar, com os amigos, etc. Né? Nunca esquecer disso. Na Terra, nossa vida tem um tempo para começar e um tempo para acabar, ela é finita.
na Terra. Que na verdade ela é infinita. Né? Nós viveremos por toda a eternidade enquanto espíritos. Mas nascemos e morremos, entre aspas, né? Ou seja, desencarnamos. E estamos presos à matéria por um período de tempo determinado. Tá? E esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Como nós estamos presos a esse período de tempo determinado, tá? Nós somos muito influenciados por ele. Porque não conseguimos vislumbrar além dele. Nós só enxergamos este período de tempo. E passamos a agir de conformidade com. Ou seja, como se tivesse um começo e um fim. E nós estivéssemos aqui no meio, entre o começo e o fim. É assim que nós nos sentimos. Tá? Normalmente nós nos sentimos assim. Estamos entre o começo, que já foi lá atrás, e o fim que está lá na frente. E isso faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Tá? No nosso modo de ser, no nosso modo de agir, em tudo. A maioria das pessoas não percebe isso. Não percebe mesmo. Tá? Mas se nós começarmos a prestar atenção, nós vamos ver o quanto isso nos influencia. Influencia o nosso comportamento. Muito, mas muito mesmo. Tá? Demais, muito mais do que se pensa. Realmente. Nossa alma é imortal e continuará a viver após a morte do corpo físico. Mas o tempo que temos nessa existência é finito. Vale a pena refletir em como e em que o estamos empregando. Então, existe sim um começo e um fim para essa encarnação, tá? E durante essa encarnação, nós temos algo a fazer. Tá? Temos algo a ser feito. Não podemos passar aqui simplesmente em branco, não podemos passar por aqui durante esse período de tempo todo sem ter realizado absolutamente nada, né? Como se ficássemos sentados num canto só. Nós temos sim que realizar alguma coisa, e alguma coisa de útil, né? Alguma coisa de bom, alguma coisa de positivo. Tá? Afinal de contas, viemos aqui para quê? Estamos aqui para quê? E por quê? Se nada de útil podemos realizar, se nada de útil podemos fazer, estamos fazendo o quê aqui? Passando em branco? Uma passagem em branco? Acho que ninguém gosta disso. Eu, pelo menos, não gosto. Nem da ideia. Não gosto nem da ideia dessa passagem em branco sem deixar nada, pelo menos alguma coisa de positivo atrás de você, né? Por favor. Pelo menos para ser lembrado, né? Pelo menos para depois alguém dizer, puxa vida, né? Perdemos, né? Que pena, né? Era tão bom. Lembrando o ensino de Jesus, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Tá? Podemos entender que priorizaremos o tempo baseando-nos nas coisas e nos valores que trazemos na alma. Tá? Priorizamos o nosso tempo de acordo com o que trazemos na alma. Tá? Há pessoas que gostam de fazer o bem, né? Há pessoas que gostam de trabalhar numa casa espírita, né? E há pessoas que não gostam. Há pessoas que preferem usar o tempo fora daqui e fazendo, sabe-se lá o quê? Né? Principalmente aquelas pessoas que não creem, ou que não creem em nada, que acham que tudo começa e termina aqui. Tá? Elas não vão perder, provavelmente não vão querer perder tempo de entrar numa casa espírita. Tá? Vão preferir fazer outras coisas, já que tudo começa e termina, né? Já que tudo tem um fim, então vamos aproveitar, mas aproveitar de outra forma. Certo? A gente que sabe, nós que sabemos, temos certeza e comprovação, inclusive, de que a nossa existência não vai terminar aqui, ela vai prosseguir,
e que nós estamos aqui por um bom motivo, por algum bom motivo, tá? Então, a nossa preocupação é outra. Tá? O nosso tesouro, o nosso coração está colocado em outro lugar. E foi isso que Jesus disse, foi isso que ele quis dizer. Tá? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso pensamento? Está o nosso coração. O que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos procurando durante esse tempo que estamos por aqui de passagem? Tá? Gente, eu acho que eu estourei o tempo. Bom, de qualquer forma, eu vou direto para o final. Tá? Ao concluirmos o tempo de mais essa existência terrena, inevitavelmente cada um de nós responderá em como e em que utilizou o precioso tempo. Alguém acha que nós não vamos ter que prestar contas do que fizemos? Passamos aqui 70, 80, 90 anos, sei lá. Né? E ao retornar à nossa pátria espiritual, será que nós não vamos ter que prestar contas de alguma forma? Dizer, não é só dizer aos outros, né? Alguém não vai. Eu não creio que nós sejamos interrogados ou cobrados. Quem vai nos cobrar não é nenhum espírito. Quem vai nos cobrar somos nós, é a nossa consciência. É ela que nos cobra. Tá? Quando nós chegarmos lá, olharmos para trás e pensarmos, o que foi que eu fiz? Quase nada. Isso deve dar uma sensação terrível, eu imagino. Deve ser terrível você chegar do outro lado, olhar para trás e dizer, caramba, fiquei o tempo todo lá e não fiz praticamente nada. Né? Podia ter feito muito mais e não fiz. Perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Precioso tempo. Né? Esse que não volta. Né? Que não tem volta. Por isso tem que ser aproveitado. Não tem como voltar. E realmente, terminado o nosso tempo aqui, quando retornamos, eu imagino como deve ser doloroso olhar para trás e ver que você não fez nada, ou fez muito pouco, ou não realizou o que deveria ter realizado, ou tanto que poderia ter realizado, e deixou passar. Deve ter uma sensação terrível. Eu não gostaria de passar por isso. Eu tentando fazer o que eu posso, e recomendo a todos que façam o mesmo, que procurem aproveitar ao máximo o seu tempo, realizando o máximo que puderem no bem, tá? Para que quando a gente chegar do lado de lá, pelo menos possa olhar para trás e dizer, até que valeu a pena, até que eu consegui fazer alguma coisa, até que foi bom. Muita paz a todos. Por falar em tempo, né? Agora nós temos um tempinho aqui, né? O nosso tempinho aqui para fazermos alguma colocação sobre o tema, ou alguma pergunta, né? Quem quiser falar alguma coisa, algum comentário, que fique à vontade, um de cada vez, primeiro genérico, depois mais final. O senhor falou muito em família. Hoje em dia, separação de casais é tão comum. Por quê? Veja, separação de casais é uma coisa que muitas vezes causa, para algumas pessoas, causa uma espécie de escândalo, né? Algum escândalo, né? Porque os casais estão se separando. Exatamente, antigamente não acontecia isso, etc. Mas aí entra uma questão. Se antigamente isso não acontecia, pergunto, será que os casais se mantinham por afeto, por carinho, por amor, enfim? Ou porque simplesmente isso era uma obrigação? Eu me recordo...
Eu me recordo quando eu era garoto, quando eu era criança, realmente separação era um escândalo. Escândalo mesmo. Quando você falava que o casal ia separar, meu Deus do céu, que escândalo. E a maior vítima de uma separação era a mulher, que já passava a ser mal vista, já passava a ser vista de uma maneira totalmente negativa. Era discriminada, totalmente discriminada. Era totalmente discriminada. Né? E era uma coisa assim, no meu modo de ver, sem sentido, inclusive. Tá? Podemos errar? Podemos. Por que não? Todos nós podemos errar. Tá? Hoje nós podemos viver bem, estar vivendo muito bem, estar apaixonados, etc. E amanhã pode acontecer que não. Eu entendo isso como uma coisa muito natural de acontecer. Muito possível e muito natural de acontecer. Tá? Pode acontecer isso sim. E num determinado momento o casal já não... a coisa já não está andando tão bem quanto deveria. E eu não vejo motivo nenhum de escândalo numa separação. Absolutamente nenhum. Tá? Inclusive na possibilidade desse mesmo casal poder refazer a sua vida com outra pessoa, que antigamente era proibido, era um castigo. Mas não tem nada espiritual nisso, no meio de tudo isso. É tudo espiritual. Tudo. O casamento é espiritual e a separação é espiritual. É tudo espiritual. Na época passada, o que a lei determinava era o desquite. Sim. E o desquite mantinha o casal no limbo. Eles não podiam se casar com outras pessoas. Aí o sujeito fazia um casamento embrulhado em papel de seda no Uruguai ou no Paraguai. E a mulher era extremamente discriminada. Por quê? Ela ficando nesse limbo, ela caía com a pecha diária desquitada. Uhum. Todo mundo achava. A primeira coisa que ela sofria é que os dois sofriam, mas a mulher sofria mais. É que quando ela ia fazer uma visita na casa de amigos, a amiga sempre achava que ela podia estar de olho no marido. Era um negócio terrível. O divórcio recompôs um pouco mais isso. Mas que realmente a taxa de separação está muito alta, está. A ponto da pessoa botar uma fatia de queijo um pouco mais gorda nos Estados Unidos e a mulher, claro, o copo já está retornando. Isso tem sido um motivo do divórcio. Isso é um absurdo. Felizmente as coisas caminham e eu acho que nós precisamos entender como trabalha o relógio de Deus. É muito difícil isso. Mas as coisas vão se arrumando no tempo que o relógio de Deus trabalha. Sim. 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 Correto. O senhor falou em separação e você pode chamar de escândalo de separação nos dias de hoje, né? Ou no escândalo de como se dão as separações, a facilidade com que elas acontecem nos dias de hoje, tá? E cito os Estados Unidos. Cito os Estados Unidos, eu não sei se isso acontece, mas é provável que aconteça naqueles países, por exemplo, do norte da Europa, né? Em que a população é muito fria, é muito indiferente. Tá? São muito frios. Tá? E eu acredito que isso deve cooperar muito para acontecer esse tipo de coisa, né? Uma separação por qualquer banalidade. Eu não vejo isso aqui no Brasil. A não ser um ou outro caso muito excepcional. Mas o brasileiro ele já é mais sensato. Mas está existindo isso aqui. O grande problema é que existem casais que estão juntos no desamor. Sim. Não existe mais sentimento de amor no Sim. Estão juntos, talvez por uma questão social, sei lá, Sim. alguma pressão
Exatamente. Exatamente. E, felizmente, agora eles podem se separar, porque antigamente nem podiam. Tinham que continuar no espinheiro. Tinham que se manter no espinheiro. Mais alguém quer fazer uma colocação? Você? Eu acho que hoje em dia também as pessoas se casam pelos motivos errados. E aí isso acaba, querendo ou não, afetando o que vai acontecer um pouco mais pra frente. Existe uma certa intolerância, falta de paciência com o mundo moderno, que isso fica muito fácil e muito descartável. Ah, se você não aceita como eu sou, outra pessoa vai aceitar. Não existe aquela coisa de tentar aceitar o outro como ele é. Sim. Mas na fase de namoro e noivado, não se tenta descobrir isso? Teoricamente seria fácil. Sim, hoje, mas era importantíssimo. É importantíssimo. Exato. 3 meses. Hoje se casa depois de 3 meses. Eu tenho um sobrinho que namorou 7 anos. Eu tenho um sobrinho que namorou 7 anos. Foi casado depois de 7 anos. Hoje, depois de 3 meses, estão casando. Mal se conhecem, é óbvio que mal se conhecem. Ah, Porque o namoro, ele é só um momento do prazer, da felicidade, de estar arrumado, sai pra passear, sai pra coisas boas, não divide algumas angústias, mas a rotina, o dia a dia, você decidir amar aquela pessoa e amar todos os dias a mesma pessoa, mais difícil. Eu acho que hoje está tudo muito voltado para si mesmo. Há um individualismo muito grande. Exatamente isso que ela disse. As pessoas estão mais intolerantes. E se você não me ama do jeito que eu sou, o outro ama. Então tudo está mais fácil. Não é mais os outros mais. exatamente. Que no Japão, a linha de eletrodomésticos agora é um negócio fantástico. Ele tem máquina de café para um café. Toda separação que é Não, mas é verdade. se está no mercado é porque vem. Mas é verdade. Existe muito mais pessoas. Descobriu-se que existe muito mais pessoas vivendo sozinhas. E tantos outros casais que vivem na casa com 2 quartos. Então, para namorar, para ficar junto, ficam juntos. Depois vai cada um com um quarto. Um ronca, o outro tem ar-condicionado, o outro tem televisão. Realmente. 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 O Semi vai estar aqui hoje até as 10h45. Eu só queria fazer também um pequeno comentário, lembrando que nós temos tempo, né? Então, na verdade, é aquilo que nós priorizamos ou não, né? Igual você me falou, né? Muitas vezes nós não temos tempo para o cônjuge, né? Com a nossa esposa, não temos tempo para o nosso filho, para o nosso marido, é que na verdade nós temos tempo, né? Depende, né? Aquilo que nós priorizamos, como você falou, muitas vezes por meio do trabalho, Exatamente. entretenimento, né? Agradeço a participação de todos. Obrigado, Semi. O espiritismo explica tudo isso. E vai ser cobrado na gente, são as oportunidades boas que nós deixamos. Vamos nesse momento então aproveitar o nosso tempo bendito e vamos doar. Pois sabemos que é dando que se recebe. É doando a nossa energia do amor que somos, sem nenhuma dúvida, o primeiro a receber o amor do Pai. Cada um de nós já possui o conhecimento. Cada um de nós já se encontra no caminho da luz que leva ao Pai. Pois temos cada um aceso dentro de nós uma pequenina luz que já brilha, que já ilumina. E vamos nesse momento vibrando muito amor,
muita paz e muita luz, envolvendo em especial todos os companheiros que se encontram ainda nas trevas, que se encontram perambulando pelas ruas, dormindo nas calçadas, muitas vezes embriagado. Vamos envolvendo com muito amor todos esses companheiros que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, que ainda não despertaram para o mundo espiritual, para as coisas do alto. Que a luz de Jesus possa envolvê-los e que eles possam aproveitar o momento de reflexão para acordarem, para despertarem e sair da situação de rua, da situação de desequilíbrio que momentaneamente, provisoriamente, eles se encontram. Vamos também vibrar nessa noite por todos os nossos dirigentes, todos aqueles companheiros que se encontram na direção do nosso país, que muitos deles assumiram, ainda no plano espiritual, esse compromisso tão difícil e tão grande de governar o nosso país e que muitas vezes se encontram perdidos, envolvidos pelo materialismo, pelo caminho mais fácil. Que a luz do Divino Amigo possa envolvê-los e que esses companheiros também possam, sim, ter um momento de reflexão e que possam acordar, despertar para o seu compromisso, para que possam, assim, mudarem o seu modo de pensar, de agir, e auxiliar a todos nós que neles confiamos e neles dependemos. E assim, em nome de Jesus, nós vamos agradecendo essa oportunidade e vamos encerrando assim a primeira parte do nosso trabalho e que a luz do nosso Pai de amor, de Jesus, continue a nos envolver, a nos fortalecer, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Agora nós vamos para a nossa segunda parte do trabalho, os nossos passes.